Bom dia a todos! Estamos com mais um episódio do nosso programa Infância em Foco, um programa voltado para as crianças e suas famílias, e no mês de agosto, então, falando sobre a amamentação, alusivo ao Agosto Dourado. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse retorno ao trabalho de mães que amamentam. Sou Raquel Vargas, gastropediatra, e a doutora Clarissa. Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigada por estarem aqui conosco, né, Raquel? Então, eu sou a doutora Clarissa Aires, pediatra, e esse é um tema que vem muito alinhado ao que é esse ano a campanha do Agosto Dourado, que fala sobre sustentabilidade do leite materno e sobre sustentabilidade no sentido de nós, como população, como sociedade, de darmos a possibilidade que para essa mulher que volte ao trabalho, tendo locais adequados, por exemplo, para que ela possa ordenhar ou para que ela possa amamentar, que as empresas melhorem o tempo de licença maternidade. Então, a gente segue falando, né, no aleitamento, não só como a gente falou nos outros programas, como importante para a saúde do bebê, da mãe, da família, mas o aleitamento ele é importante para a sociedade, né, como um todo. E ele é sustentável, né? Quanto mais mulheres amamentando, menos latas de leite, menos plásticos com mamadeira, com coisas assim a gente tem. E ele é sustentável também do ponto de vista das empresas. Então, já tem estudos mostrando, apesar de a gente ainda ter uma grande resistência, que as mulheres que amamentam, elas voltam para o trabalho com mais garra ainda, que tem mais produtividade. E as mulheres que são apoiadas nesse voltar ao trabalho também rendem mais. Então, para a empresa, mesmo que a empresa deixe ela mais tempo em casa, quando essa mulher volta, ela consegue reaver esse tempo e consegue trazer também um benefício para essa empresa. Então, a gente tá aqui falando, é também para as mães, mas é também para a sociedade em geral, para que a gente mude esse pensamento que a gente tem em relação a, isso é um incômodo, isso é um problema, né? A mulher deve começar com a mamadeira da fórmula e acabou o aleitamento, né? Então, acho que o primeiro recado que eu gostaria de deixar não é porque você precisa voltar a trabalhar que você precisa desmamar. Existe muitas alternativas para que a gente não precise desmamar esse bebê. Existe luz no fim do túnel. Existe. Mas é difícil. Eu, como mãe, assim, tenho o meu relato pessoal disso também. Vocês vão ver que eu sempre tenho um relato pessoal agora, né? Mas, realmente, assim, isso já interfere muito, assim, como é o teu tipo de trabalho, né? Uma coisa é tu ter CLT, algumas dependem de 4 meses, outras de 6 meses. Essa é a questão que a gente tá falando, de licença maternidade. Mas tem os autônomos, né, pessoal? E aí também tem uma outra realidade. Às vezes a gente precisa voltar antes. E a gente volta com o coração na mão, assim, meu Deus do céu. Eu lembro a primeira vez que eu saí de casa, que não fosse para ir fazer vacina na pediatra, né? Porque era só isso que a gente fazia quando saía de casa. Saí na rua, sozinha, sem a Aurora, a primeira vez, eu tava perdida. Literalmente, estava faltando uma parte de mim, assim. Então, é uma sensação muito intensa. E aí todas as inseguranças vêm juntos, né? Porque a gente é fã de leite materno, a gente sabe todos os benefícios que ele tem, a gente quer muito seguir amamentando exclusivo. E aí, um parênteses sobre isso, a gente quer, mas dentro do que uma saúde mental adequada se mantenha, né? Porque às vezes também a todo custo tudo tem que ser avaliado, né? Então tem casos que isso não é possível e tá tudo bem também, né? Mas a questão aqui é a gente trazer possibilidades, então, de como fazer isso, né? De como manter leite materno exclusivo mesmo saindo trabalhar. E aí as formas de armazenar fazem muita diferença. Eu vou falar do coletor, depois você vai falar mais, mas eu vou pegar esse coletor aqui para mostrar, porque foi esse aqui que me salvou, indicação da nossa pediatra, a doutora Clarissa, um coletorzinho simples, né? Como eu tinha muito leite na gestação, então o que eu fazia? Enquanto a Aurora mamava no peito, o coletor sempre estava no outro. E foi uma forma de, naturalmente, eu sempre coletar boas quantidades e fazer o armazenamento desses leites, né? Então eu congelava
e deixava guardadinho ali. Em termos de formas de estocar e de congelar, a gente também vai conversar mais, mas eu gosto de falar que para mim o que mais funcionou foi mesmo os próprios saquinhos, sabe? Porque a gente tem vidrinho, tem várias formas, só que na hora do choro, gente, a criança quer mamar a todo custo, até a gente fazer o banho-maria do vidrinho e de tudo, demorava muito mais, sabe? Então o saquinho faz em banho-maria também, coloca ali, ele descongelava muito mais rápido, logo já estava pronto para ela poder mamar e aliviar todo mundo que estava com ela, né? Olha só, é sempre muito bom, né, que a Raquel traga a experiência pessoal, porque é exatamente isso. Então, quando a gente está falando de retorno ao trabalho e que você não precisa desmamar, isso não quer dizer que você não vai precisar de alguma forma começar um desmame. Porque a gente está falando de Brasil, né? E é exatamente isso, muita informalidade. A gente sabe que a licença maternidade é muito curta, mesmo para aqueles que têm CLT. E a gente sabe que muitas pessoas não têm uma rede de apoio que consiga, de fato, cuidar dessa criança e oferecer, por exemplo, mesmo que a mãe consiga ordenhar o leite, esse leite ordenhado em casa, porque tem gente que a família inteira tá trabalhando, a avó precisa trabalhar, o avô precisa trabalhar e não tem essa rede de apoio e a criança vai para onde? Vai para a escolinha. E aqui já é um ponto que eu quero chamar atenção e é polêmico sim, mas eu gosto muito de trazer, porque é uma dificuldade muito grande que a gente enfrenta. Fica aqui, inclusive, o meu pedido para que as escolinhas, tanto municipais, né, tanto assim, voltadas para a publicação, para população que não tem condições de ir para uma rede privada, então a rede pública das escolinhas, quanto para as escolinhas de rede privada, que elas apoiem o aleitamento. Porque muitas vezes a gente tem uma mãe que quer, a gente tem uma mãe que está disposta a fazer ordenha, porque a gente também tem que pensar nisso. Como a Raquel falou, não é fácil não. Na verdade, eu acho que a maternidade não é fácil, né? Mas tem muita mãe, sim, que entende a importância de manter o aleitamento, que quer, que gosta, porque também tem isso, como tu falou, a mulher precisa manter a sua saúde mental, e a gente sabe que o aleitamento também tá ligado positivamente à saúde mental, e essa mulher tá disposta, ela conseguiu ordenhar leite, ela colocou no vidrinho ou no saquinho, lembrando que o saquinho tem que ser específico para leite materno, não é qualquer saquinho, mas aí ela chega na escolinha, e o que ela recebe? Aqui a gente não aceita. Não pode mandar leite, a gente não tem onde guardar. E outra coisa, a criança só vem pra cá com mamadeira, né? Isso, gente, eu diria que não é uma nem duas, é a maioria das mães. E olha que eu, hoje, trabalho muito mais com rede privada do que rede pública. Rede pública eu trabalho mais na universidade, mas a rede privada eu trabalho, então, no meu consultório. Isso é uma queixa de todas, né? Então, a gente precisa que as escolinhas melhorem realmente o seu conhecimento, inclusive, sobre a importância do aleitamento, sobre como oferecer esse leite materno ordenhado, como armazenar, e não precisa de grandes coisas. Então, a gente tendo um frigobar, né, limpinho, que esteja lá adequado, a gente tendo uma sala, ou que a mãe possa ir amamentar para a mulher que pode sair do trabalho, ou que ela consiga fazer, por exemplo, a ordenha, né, isso falando de escolinha, de empresas, enfim, tendo locais que apoiem essa manutenção do aleitamento, a gente vai ter mais continuidade do aleitamento. E lá no nosso primeiro programa, se eu não me engano, a gente falou sobre isso, que o prolongamento, o quanto mais tempo a mulher amamenta, mais benefício a gente tem tanto para o bebê quanto para a mãe. Então, a gente não tá aqui para exatamente dar regras. Ah, você vai voltar a trabalhar, você precisa manter o aleitamento. Não. Como tu bem falou, a gente tá aqui para dar opções e, inclusive, por isso que vocês estão enxergando aqui, inclusive uma mamadeira. Então, a gente vai falar, às vezes me dizem, ai, doutora, mas tu que é consultora internacional em amamentação, tu fala em mamadeira, tu fala em chupeta. Gente, 8,80 não existem. A gente precisa trabalhar com a realidade das famílias, realidade de cada família. E sim, pode ser necessário uma mamadeira, por exemplo, como última alternativa. Mas existe também
um jeito menos prejudicial de, por exemplo, usar a mamadeira. E é isso que a gente vai mostrar aqui daqui a pouco, né, Raquel? Perfeito, é isso, Cláudia. Eu acho que é a gente adequar a realidade, né, de cada um. Porque a gente tem, antes de ser mãe, quando a gente está gestando, a gente tem planos, a gente tem expectativas de tudo, né? E obviamente quando acontece, a maternidade é a coisa mais maravilhosa do mundo. Para quem me pergunta, eu falo, seja mãe, porque é bom demais. Mas também acontece tudo aquilo que desmancha as nossas expectativas. Não é do jeito que a gente está pensando. Eu acho que é esse o grande exercício de ser mãe, né? Porque eu acho que a vida inteira vai ser assim. A gente achar que é de um jeito e depois aprender que é de outro. E isso também envolve todo esse processo de amamentação. Então, ter ambientes adequados e ter formas adequadas de guardar fazem sim a diferença. Exatamente. Então, só pra gente fazer um resumo, né, pra gente indo pro final do programa. Como a mulher faz? Então, ela pode tanto usar o coletor, né, pra deixar enquanto ela amamenta. No outro lado, esse coletor, ele acaba vedando, a gente aperta assim e coloca contra a mama, solta e ele vai ficar grudadinho ali e o leite acaba saindo, porque quando a gente tem o reflexo de ejeção, esse reflexo não acontece só na mama que o bebê tá mamando, o bebê suga e ele acontece também na outra mama. Então, a gente consegue coletar, tá? Ou a mulher vai usar uma maquininha, uma ordenhadeira, né? As maquininhas de ordenha, que pode ser manual ou elétrica, e ela vai conversar com a sua rede de apoio profissional para ver qual que fica mais adequado com a sua realidade econômica, social e possibilidades, né? Deixa eu só fazer um parênteses sobre isso, Clá. Maquininhas extratoras, né? Eu também acabei usando, e elétrica muito melhor que a manual, pensando na pressão que faz na mama, né? Mas uma coisa que eu achei bem legal, pelo menos aqui em Santa Cruz do Sul, a gente tem opções de alugar. Porque às vezes é um valor alto, a gente não sabe se vai funcionar, a gente não sabe por quanto tempo vai usar. Claro, depois tu alugou e viu que é isso e tu vai precisar, e quem sabe tu invista nisso, né? Mas então, para saberem que existe essa possibilidade. Aluguel, brechó, grupo de redes sociais, né? Grupo de mães. Eu tenho, por exemplo, um grupo com as mães dos meus pacientes, mães e pais, né? Quando a gente fala mãe, é a família. Dos meus pacientes no WhatsApp, inclusive, que a Raquel faz parte. E ali elas se trocam muitas coisas, é muito bacana. Isso também é uma forma de apoiar a amamentação. Então, exatamente isso. Então, ordenha, né? Aí vai armazenar esse leite. Quanto que dura? Então, é importante a gente falar. A gente está no Brasil, precisamos usar a recomendação do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde recomenda 15 dias, congelador, freezer e 12 horas na geladeira. Então, você pode deixar no vidrinho ou no saquinho até 12 horas na geladeira, até 15 dias congelado. Então, deixou congelado, como é que vai descongelar o saquinho ou o vidrinho? Aquece uma água, espera levantar as primeiras bolinhas ali, não precisa deixar ferver, desliga, é sempre com o fogo desligado e coloca ali o vidrinho e o saquinho. Olha que legal que a Raquel já trouxe a visão dela de que o saquinho descongela mais rápido, né? Então, eu acho super legal de ter isso, que é a coisa da prática, né? Pronto, e aí eu preciso oferecer esse leite, ou a avó, ou a tia, ou a babá, ou a tia da escolinha, né, enfim, a monitora. Como que vai oferecer esse leite? De novo, a mamadeira não precisa ser e nem é a primeira opção. Esse bebê normalmente já tá com 4 meses pra frente. Os bebês que estão 4 meses pra trás, a gente tem, como a gente já trouxe em outro programa, a colher dosadora e o copinho como opções. Para os bebês que estão 4 meses em diante, eles já podem conseguir aceitar isso aqui, que são copinhos. Esse é um exemplo de um copinho de transição. É o mesmo copo que depois a gente vai usar para dar água, tá? E esse copinho aqui é bem interessante, ó, porque o bico dele é duro. Não é um bico que imita a mamadeira ou que imita o seio. Ele é durinho, o bebê vai ajudar a segurar e a gente vai empurrar e baixar, empurrar e baixar. Então, é só depois de tentar, tanto esse copo, tem o copo 360, o copo aberto, um copo comum, normal, né, de vidro mesmo, de plástico, enfim, o bebê vai mamar esse leitinho. E se mesmo assim não for possível, aí a gente vem com a mamadeira. E tudo bem se precisar usar a mamadeira. Mas qualquer um, além da confusão de bicos, então a mãe tem que estar ciente dos riscos, né? Mas às vezes é necessário. Mas qual que é o grande problema que eu vejo na prática da mamadeira? É aquele uso, digamos, à moda antiga. Deita o bebê no colo e coloca a mamadeira assim e deixa.
3 minutos o bebê mamou. Gente, isso distendeu o estômago do bebê. O bebê mamou muito mais que ele precisava e ele não se deu por conta que ele está saciado porque não deu tempo para isso. Então, qual que é a forma correta de usar a mamadeira? A gente segura o bebê mais sentadinho, a gente inclina a mamadeira assim horizontalmente, sendo que o leite vai ocupar até a metade do bico, não é todo. O bebê começa a sugar. Beleza. Ele para respirar. A gente tira a mamadeira. E a gente espera um pouquinho. Quando ele começa a fazer o reflexo de sucção, aí a gente vai colocar de novo um pouco, da mesma forma, horizontal, nunca virar assim, e ir retirando. Então, a gente vai colocando e tirando, colocando e tirando. Isso chama Paced Bottle Feeding, que é uma técnica, né, que começou fora do país, por isso o nome é em inglês, mas é dar o mamar de forma devagar para esse bebê, para que esse bebê consiga sentir saciedade. Com isso ele vai começar a se jogar para trás e acabou a mamada dele. Tanto leite materno quanto fórmula pode ser usado aqui. Muito bom. Às vezes eles são bem fominha, né? Daí tem essa questão que briga quando tira, né? Briga. Lá em casa acontecia. E claro, falando sobre isso, vou entrar numa polêmica, tá? Sobre o período de congelar e de guardar, porque a gente tá falando a recomendação brasileira. Mas a gente tem outras recomendações, né? E eu acho que é legal a gente trazer também, porque às vezes, eu falava assim, eu quando armazenava, gente, é quase chorar botar fora um leite armazenado, né? Então, às vezes o período fazia diferença. Então, eu te confesso que eu fui pra recomendação americana, né? E que a gente tem mais tempo para poder guardar esse leite, né? Porque como eu conseguia fazer um bom estoque, eu pensei, eu vou ter estoque para meses aqui, né? Porque eu enchi meu congeladorzinho assim. Jura, a guria era fominha, gente. Então, o meu estoque foi rapidinho embora. Então, fez diferença, né? Pelo que, assim, eu vi das outras recomendações, tu pode me confirmar sobre isso como consultora, mas que a gente poderia ficar até um dia inteiro na geladeira e até um mês no congelador, né? Que é essa recomendação externa, assim. Sei que a Sociedade Brasileira e o Ministério da Saúde recomendam menos, né? Isso, então, ó, a gente tem que deixar claro, porque aqui a gente tá falando para um público geral, que a recomendação formal, que é endossada pela Sociedade de Pediatria e Ministério da Saúde, é 12 horas na geladeira, 15 dias no congelador. Porém, sim, Raquel, eu espero que em breve isso mude aqui também. Mas a gente também tem que lembrar que quando a gente fala em Ministério da Saúde, Brasil, olha o tamanho do nosso país, olha as diferenças econômicas, sociais que existem no nosso país. Tem pessoas que nem sequer têm geladeira. Tem pessoas que têm uma geladeira extremamente antiga, que aquela borrachinha lá já tá gasta, a geladeira mal fecha. Então, essa temperatura, ela não é mantida adequadamente, fica difícil orientar que fique mais tempo. E qual é o problema? Qual é o risco? Né? O risco é de contaminação desse leite, que o bebê tem alguma infecção grave relacionada a isso. Mas vamos lá. Usando as recomendações fora do Brasil, que realmente elas existem, pensando em famílias que têm a possibilidade de ter um bom refrigerador, que a borrachinha está funcionando bem, que eles consigam manter uma boa higienização ali da geladeira, enfim. Na verdade, pode ser extrapolado para bem mais do que isso. A gente tem países que falam de 3 a 6 meses a duração do leite materno, né? Então, sim, eu penso que a gente pode, então, para aquela família, ciente de que a recomendação formal é até 15 dias, mas para aquela família que acha que está apta a guardar por mais tempo, que tem essa possibilidade econômica, sim, pode ficar 30 dias ou mais no congelador e na geladeira 24 horas. Então, muito bem lembrado isso, Raquel. Perfeito, porque isso facilita a vida da mãe também. É isso aí. Eu acho que, então, para finalizar esse mês, né, de agosto dourado, mês da amamentação, a gente trouxe cada semana um assunto bem importante sobre isso. E agora, para o próximo mês, teremos outros assuntos para debater e conversar sobre. E gostaria de agradecer a tua parceria, doutora Clarissa, a companhia de todos vocês. E, mais uma vez, nos colocar à disposição nas nossas caixinhas de pergunta. Para me encontrar é @RaquelGastropediatra. Isso aí, Raquel. Agradecer a todos e dizer que o programa continua, mas que, na verdade, agora a gente gostaria que continuasse com a participação mais ativa de vocês, né? Então, através das redes sociais,
sociais da Arauto News, da doutora Raquel e minha, que é a @doutora Clarissa Pediatra, a gente vai estar lançando caixinhas de perguntas e que vocês coloquem ali, porque a nossa ideia é realmente trazer soluções, sugestões e informações sobre os dilemas de vocês, que é esse o nosso sentido aqui no nosso Infância em Foco. Muito obrigada a todos e até o próximo programa.